A graça e a paz, amada família Betel. Eu fiquei muito feliz de ver que nós temos visitantes hoje. Como é bom, a família fica feliz. Porque Deus nos deu esse lugar para enchermos de pessoas, para desenvolvermos essa comunhão, esse viver em família. É bom demais, não é verdade? Hoje de manhã eu citei esse salmo que Davi disse que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando nós estamos juntos, há poder e autoridade, o Espírito Santo se move no nosso meio. Eu quero que você saiba que você está no lugar certo e no momento certo para ouvir Deus falar contigo. Quando você vai a um restaurante, o que você busca em um restaurante? Uma comida gostosa, não é verdade? Quando você vai a uma loja buscar uma roupa, você quer encontrar ali o objeto que você necessita no momento. Quando você vai a uma quadra, você quer praticar esporte ou ver alguém jogar. Mas quando você vai à igreja, você quer ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Você quer receber o que Deus tem para você. E é necessário que você entenda que você está num ambiente totalmente preparado para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração hoje à noite. Deus preparou esse ambiente para se comunicar conosco. Deus nos deu a sua palavra para falar aos nossos corações. Deus nos enviou o seu Espírito Santo para convencer os nossos corações do quanto os planos dele para as nossas vidas são mais altos, são maiores. Então você está no lugar certo, no momento certo, para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Cutuque seu irmão aí com carinho e fala para ele, prepara para receber a palavra do Senhor. Hoje à noite, Deus vai falar conosco. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler o versículo do 1 ao 3, que fala logo ali da criação de Deus. Gênesis, capítulo 1. Se você não tem aí no seu celular, ou não tem a Bíblia nas suas mãos, você pode ler no telão, mas o meu desejo é que você use os seus recursos para que você consiga conectar rapidinho aí com a palavra do Senhor. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu quero parar aqui para observar isso com vocês. E disse Deus, haja. Disse Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós sabemos que nós estamos no ambiente certo e no momento certo, e diante da Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, para não andarmos perdidos neste mundo. E agora eu te peço, Senhor, que os corações que aqui se encontram, os corações que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação, possa desde agora ser sensibilizado pelo Teu Espírito Santo, porque é tempo de entendermos os desígnios de Deus para as nossas vidas, é tempo de vivermos os planos de Deus para as nossas vidas. Então fala conosco nessa noite, que esse ambiente seja envolvido pelo Teu Espírito Santo, que não tenha sono no nosso meio, não tenha cansaço no nosso meio, não tenha distração no nosso meio, mas que todos os corações, todas as mentes estejam voltadas a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar com vocês hoje à noite o poder transformador que vem da palavra de Deus. Deus não deixou a sua palavra para nós por simplesmente deixar uma palavra para nós. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que pegou a terra sem forma e vazia, o Senhor que deu forma àquilo que estava sem forma e vazio, aquele que simplesmente disse haja e houve, esse Deus nos deu a sua palavra. Esse Deus
sempre quis se comunicar conosco. Sempre quis que os seus filhos fossem sensíveis à sua voz. Que seus filhos ouvissem a sua direção e andassem no caminho certo. Que vivessem as belezas do Éden, os sabores do Éden, as delícias do jardim que Ele havia preparado. Esse Deus, o nosso Pai, esse Deus, o Criador dos céus e da terra, esse Deus transforma todas as coisas. Esse Deus tem poder para resgatar todas as coisas. Pastor Paulo falou algo muito interessante hoje de manhã e eu quero ressaltar essa frase que ele disse. Nem sempre as mudanças transformam as nossas vidas. Às vezes a gente muda de lugar, mas a gente não é transformada, a nossa vida não é impactada com aquela mudança. Mas toda transformação realmente traz grandes mudanças. E nós olhamos para a palavra de Deus e desde o princípio da criação, nós entendemos que Deus veio transformando todas as coisas. E com o poder transformador de Deus, as coisas foram moldadas, as coisas foram mudadas. E aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, de repente deu forma. De repente começou a ser preenchido. De repente tudo entrou em harmonia, tudo começou a fazer sentido. Sementinhas que caíram no solo, brotaram, e o que brotou trouxe frutos, e esses frutos tinham sabor. De repente o sol trouxe sentido, aquecia a pele, fazia com que as plantas se alegrassem, tudo fez sentido. Porque Deus, o Criador de todas as coisas, simplesmente disse: haja, e houve. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Ele tem poder para fazer você viver algo maior do que você já viu, já imaginou e já viveu. Mas hoje eu quero trazer você para entender que para desfrutarmos desse poder transformador de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ser guiados por essa voz que é poderosa, por essa voz que tem poder transformador, essa voz que alinha o destino do homem, essa voz que aponta o caminho que muda histórias. Quantos aqui já viveram uma mudança, uma transformação e pode dar glória a Deus hoje à noite? Que pode olhar para trás e ver, meu Deus, eu nem sei como eu cheguei aqui. Eu nem sei, mas uma coisa eu sei, que eu ouvi a voz de Deus um dia. Uma coisa eu tenho certeza, Deus falou comigo. Uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor entrou no meu coração. E aquilo que até então estava sem forma, estava vazio, sem vida, começou a dar forma, começou a brotar a vida. Precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Davi disse isso no Salmo 29. Quero ler para vocês a partir do versículo 3. Salmo 29, Davi diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Davi entendeu que tudo que ele precisava era ouvir a voz de Deus. Por isso aquele homem comum, que simplesmente cuidava das ovelhas do pai,
obedecia à voz do seu pai, um dia foi encontrado por Deus. Porque realmente Davi queria ouvir a voz de Deus, Davi queria andar na presença de Deus, e ele foi encontrado por Deus. Deus foi ao encontro de Davi, Davi entendeu que Deus o amava, que Deus o escolheu, que Deus o separou. E Deus ungiu. E quando Deus unge Davi, e no tempo determinado por Deus, ele assume o reinado, um lugar de liderança, um lugar de destaque, um lugar de honra, um lugar onde toda a nação olhava para ele, um lugar onde ele tinha muitos e muitos benefícios. Davi entende que tudo que ele precisava para ser bem-sucedido era ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que é poderosa para quebrar a madeira mais dura que existe, os cedros do Líbano. A voz do Senhor que é poderosa para derreter a maior geleira, porque despede chamas de fogo. A voz do Senhor que faz dar crias corças. Ele entendia que era a voz do Senhor que trazia sentido à vida dele. Era a voz do Senhor que o norteava quando ele estava desnorteado, quando ele estava perdido. Tudo o que ele mais precisava era ouvir a voz de Deus. E porque Davi era sensível à voz de Deus, ele foi bem-sucedido. Quando você lê o Salmo 19, ele diz que Deus fala de diversas formas. Quando contempla os céus, a criação, no Salmo 19 ele fala sobre isso, mas ele fala que também é o Senhor que livra da soberba. Ele entendia que a posição que ele estava era uma posição de honra, mas que ele poderia perder tudo se ele não ouvisse a voz de Deus e não entendesse que existia um Criador que reinava acima de todas as coisas e que dava a chance para ele reinar, para ele estar num lugar também de honra. É Deus, tudo vem de Deus, tudo procede dele. Paulo entendeu isso e diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é muito maior do que a nossa mente pode imaginar. Ele é muito maior do que as minhas palavras possam comunicar. Ele é mais, ele é maior. Mas ele quis se revelar a você. Ele quis se revelar a mim. Ele quis se revelar a nós, pessoas pequenas, pessoas falhas, pessoas debilitadas. Ele quis se comunicar conosco. Ele quis que você conhecesse o seu amor. Ele quis que você conhecesse a manifestação do seu amor, a graça incomparável que se chama Jesus. Ele se fez conhecido, a Bíblia diz lá em João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra veio até nós, Jesus Cristo se revelou. Isso tudo é amor. O desejo de Deus em se comunicar conosco, em conversar conosco e nos trazer de volta ao lugar de comunhão, nos trazer de volta ao lugar das delícias, nos trazer de volta ao jardim que Ele tem para nós. Deus quer falar conosco. Deus quer se revelar a você, meu amado. Deus quer se revelar a você, minha amada. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos deu esse lugar tão aconchegante, essas cadeiras tão gostosas, esse ambiente tão legal, simplesmente para que pudéssemos contemplar uma estrutura. Não. Deus fez tudo isso para nós, povo brasileiro, que moramos em uma outra nação, porque Ele deseja se comunicar conosco. Ele deseja se revelar a nós. Eu quero que você olhe para o seu irmão com amor, respeito, sinceridade e diga a ele, você é amado demais. Talvez você não tenha dimensão disso, mas Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer isso para você, você é amado demais. Talvez as pessoas que estão do seu lado não estão te dizendo isso, não estão vendo isso, mas se você parar para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, você vai entender que você é amado demais. Deus te ama muito. Você é muito precioso para Deus. Deus fala. E quando Ele fala, querido, tudo se transforma. Basta uma palavra do Senhor. E tudo se transforma.
Certa vez os discípulos estavam em uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E Jesus vem andando sobre elas e eles têm medo daquela tempestade. Eles têm medo da situação que eles estão envolvidos. E Jesus está se aproximando, andando sobre as águas. E eles olham para aquele vulto e pensam que é um fantasma e começam a gritar. E Jesus fala para eles, não tenham medo. Sou eu. Sabe, resumindo a história, Jesus vai para o barco. E o vento cessa e o mar se aquieta. E Pedro diz, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos, basta uma palavra do Senhor. Os ventos cessam. Basta uma palavra do Senhor e a maré abaixa. Basta uma palavra do Senhor e o cenário de opressão e de angústia e de medo e de pressões é transformado. Por isso que Jesus falou, ei, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou a vocês, mas não é igual o mundo dá. Não turbe o vosso coração. Eu tenho mais para vocês. Eu tenho muito mais para vocês. Queridos, há muitas vozes falando hoje. Muitas e muitas e muitas vozes. Paulo relata isso. Paulo já entendia isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. Paulo diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Há muitas vozes falando. Nós diariamente estamos ouvindo muitas vozes. E são tantas vozes que ultimamente as pessoas estão vivendo tempestades não externas, mas internas. Estão se afogando na confusão de muitas vozes, de muitas ideias. E o próprio apóstolo Paulo diz, há muitas vozes, nenhuma delas, contudo, sem sentido. E a verdade é que a gente vai ouvindo ali, ouvindo de cá e não discernindo as vozes, e muitas vezes nós ficamos confusos, nós ficamos perdidos, nós ficamos angustiados, nós nos sentimos oprimidos, porque não discernimos que voz realmente nós estamos ouvindo. Que voz tem me conduzido? Que voz tem me orientado? Há muitas vozes falando, porém, preste atenção, nada é sem sentido. E de alguma forma, essas vozes estão exercendo influência sobre você. Por isso eu comecei dizendo hoje à noite, ei, a voz de Deus tem um poder transformador. A voz de Deus é que muda toda a situação. A voz de Deus é que transforma o cenário. Mas nós precisamos discernir. Há tantas vozes falando, tantas e tantas vozes. E qual é a voz que eu tenho ouvido? Qual é a voz que tem me orientado? Nessa noite eu quero deixar para vocês 3 exemplos, 3 tipos de vozes, há muito mais. Mas essas 3 já vai te ajudar a entender o que está se passando em você ou com você. Primeira observação é a voz de Deus. Primeira voz que eu quero deixar aqui. Voz de Deus. Segunda voz, a voz do mundo. Terceira voz, a voz do diabo. Primeira voz tem o poder transformador. A voz de Deus, quando vem ao nosso coração, ela vem trazendo uma orientação. A voz de Deus, quando vem ao nosso coração, ela vem mudando as circunstâncias. A voz de Deus, quando vem até você, quando você discerne a voz de Deus, Ele te levanta. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não tem prazer em ver os seus filhos abatidos, subjugados, sendo humilhados. A voz de Deus vem transformando a sua história. E Deus se expressa através da sua palavra. Ele fala conosco. Mas também existe outra voz. A voz do mundo. E aí eu posso dizer
que nesse mundo que nós estamos inseridos realmente são tantas vozes, mas vamos resumir aqui a voz do mundo. Tantas opiniões. Você deve fazer assim, assim, na sua vida financeira, você deve fazer assim, assim, na sua vida conjugal, você deve fazer assim, assim, na sua vida com seus filhos, na educação dos seus filhos. Mas você deve fazer isso e isso para a sua saúde. Você deve fazer isso e isso. E muitas vezes nós ouvimos tantas vozes que nós ficamos andando em círculo, perdidos, confundidos. Ei, come ovo ou não come ovo? Só um exemplo para vocês rirem um pouquinho. Toma leite ou não toma leite? Investe ou não investe? Compra no Brasil agora ou não compra? Tantas vozes, tantos conselhos, tantas coisas acontecendo, que muitas vezes deixa o nosso coração em grandes tempestades. Mas tem outra voz aqui, que é uma voz perigosa, sutil, que haja com uma astúcia. E às vezes a gente nem percebe a voz do diabo, que vem tentando confundir as nossas mentes. Quem nós somos, qual é a nossa identidade, se realmente Deus tem um propósito de Deus para a minha vida. Será que Deus pode mudar essa situação? Será que alguma coisa boa pode sair disso daqui? Que valor eu tenho para Deus? Será? Vem trazendo confusão, incredulidade, ao ponto de cegar entendimentos de pessoas que são incrédulas. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que nos quais o Deus deste século, pode observar, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Preste atenção, o inimigo aproveita a incredulidade, a dúvida, para cegar o entendimento da pessoa, para deixar a pessoa totalmente confusa, abatida, sem saber quem eu sou, para onde eu vou, sem esperança. E agora mesmo, se você for visitar aí alguns balcões de bares, você vai ver que muitos estão ali confusos, sem saber o que vai fazer da vida, aonde encontrar alegria, bebendo uma e outra, e sem ter o dinheiro para pagar os bills amanhã. É realidade. Muitos subjugados, debaixo do domínio do pai da mentira. A Bíblia diz em João 10:10, que o diabo, ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz nesse mesmo versículo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, há no mínimo 3 vozes. 3 vozes. A voz de Deus, a voz do mundo, a voz do diabo. Qual voz você realmente tem dado ouvido? Qual voz tem, de alguma forma, influenciado o seu coração? Qual voz realmente tem organizado aí os seus pensamentos? Preste atenção nesses exemplos. Deus criou tudo perfeito, fez tudo perfeito. Nós lemos aquilo que estava sem forma, teve forma. Criou, então, um mundo maravilhoso, criou o homem à sua imagem e semelhança. Deu a mulher para o homem para alegrar o coração do homem, né? E ele olhou e falou, uau, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ali houve, então, a junção do homem e da mulher. E Deus deu tudo, fez tudo perfeito. Só colocou um limite. Olha, vocês podem desfrutar de tudo que tem aqui no Éden. Exceto desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, Deus, na viração do dia, sempre estava ali conversando com Adão e com Eva. Mas um dia Eva sai e, de repente, Eva bate papo, conversa, queridos, com uma cobra.
uma serpente. Para pensar que voz Eva estava ouvindo aqui. E ela, nesse bate-papo ali, queridos, desobedeceu. Porque a serpente disse para ela, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus falou? Eu acho que não. Eu acho que você pode comer assim desse fruto. E você vai conhecer o bem e o mal. Que voz, queridos, que voz conduziu o coração de Eva? Todo mundo sabe, até as crianças que estão lá embaixo. A voz do diabo. Ei, mas Deus havia falado com ela. Ei, Deus conversava com eles. Deus se revelava a eles. Mas que voz guiou o coração de Eva? A voz do diabo, queridos. O pai da mentira, o enganador. Ele encontrou no coração de Eva o que ele queria, desejo. Um desejo desenfreado de fazer o que eu quero, de acordo com os meus olhos viu e desejou, então eu quero. E assim ela desobedeceu o Senhor. Desobedeceu a voz de Deus. E de repente vem Adão, queridos. Que voz Adão ouviu, igreja? Que voz Adão ouviu? Cutuca o seu irmão e pergunta, que voz Adão ouviu? Da mulher. Amadas, aí a gente entende o poder de influência que nós temos. Sério, né, mulheres? Sério, muito sério. Adão ouviu a voz da mulher. E o que ele fez? Também desobedeceu a Deus. Então vamos prestar atenção. Deus havia falado, mas Eva deu ouvido à voz do diabo. Deus havia falado, mas Adão deu ouvido à voz de Eva. Eu posso dizer a voz das pessoas, a voz do mundo. Por isso eu te perguntei que voz nós temos ouvido. Porque mesmo num ambiente de perfeição, o coração de Eva se deixou ser levado para aquilo que é imperfeito, para aquilo que é falso, para aquilo que não constrói, mas destrói. Observa, Eva ouviu a voz do diabo, Adão ouviu a voz da sua mulher, consequentemente veio o pecado sobre eles e as consequências sobre eles, sua descendência, sobre a terra. O quanto é sério isso, queridos? A voz que guia o coração. Outra observação que eu quero deixar para vocês hoje é de Arão. Arão foi chamado para ser sacerdote do Senhor. Deus escolheu Arão e a sua descendência para ministrarem diante de Deus, para conduzir o povo à presença de Deus. Moisés vai para o monte receber direções do Senhor, buscar mais a voz de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Arão fica lá cuidando do povo. E o povo vem fazendo pressão sobre Arão. E sabe o que Arão faz? Ouve a voz do povo. O povo estava reclamando que Moisés ia demorar. E o povo queria festejar. O povo queria fazer culto do jeito deles, da maneira deles. E falou, olha, pega uns ouros aí, vamos fazer imagens, vamos adorar essas imagens. Arão ouviu a voz do povo. E fez isso, queridos. Algo abominável aos olhos de Deus. Mesmo Deus se revelando através de Moisés, e Moisés vindo até eles, e a glória do Senhor estava sobre Moisés, mesmo assim o povo se corrompeu. O povo fez com que Arão também se corrompesse nesse momento da história. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E essa escolha eu não posso fazer por você e nem você pode fazer por mim. Você precisa parar e pensar que voz guia o meu coração. Que voz que me orienta, que voz é essa?
Porque se Eva errou, se Adão errou, se Arão errou, isso também prova que eu e você somos susceptíveis ao erro. Agora Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu do seu Espírito. Deus nos deu o privilégio de sermos povo dele, igreja dele, povo, família dele. Sabe para quê? Para que você seja completamente cercado pelo cuidado dele e orientado pela voz desse Deus, que tem o poder de transformar todas as coisas. Todas as coisas. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê um homem que veio de uma virgem, Jesus Cristo. Esse homem veio como nós. A Bíblia diz em Filipenses que ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, viveu como um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas pressões, aos mesmos desejos. Mas Jesus decidiu ouvir a voz de Deus. Quando você vê Jesus crescendo, Jesus se desenvolvendo, debaixo da graça e do cuidado de Deus, você vê então que havia no coração de Jesus um desejo de sempre se inclinar para ouvir o seu Pai, para obedecer à voz de Deus. Ainda quando adolescentezinho, ele se perde e fica dias perdidos, e a sua mãe e seu pai o encontra, fala: Jesus, como você faz isso? Onde é que você estava, meu filho? Ele falou: uai, mãe, você não sabe que foi para isso que eu vim? Eu estava na casa do meu pai. Jesus era sensível à voz de Deus, ele era sensível à voz do Pai. Mas, queridos, teve momentos onde a multidão gritou aos ouvidos de Jesus, onde a religiosidade gritava aos ouvidos de Jesus, e onde o diabo se apresentou diante de Jesus, para encher a cabeça de Jesus. E sabe quando Satanás se apresentou a Jesus? Quando ele estava jejuando, buscando a presença de Deus e teve fome. Ele sentiu vontade de comer, como qualquer um ser humano, fome. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, veio a voz do diabo dizendo: se tu és filho de Deus, será que realmente você é filho de Deus? Será que realmente você está vivendo o que Deus tem para você? Será? Mas Jesus o venceu. Mas como Jesus o venceu? Declarando a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás. Jesus era guiado pela voz de Deus. Jesus era orientado pela voz que transforma todas as coisas. Que voz nós temos ouvido? A voz de Deus, ela vem transformando as situações. Quando alguém dá ouvido à voz de Deus, a sua vida é impactada, a sua história é transformada. Quando você começa a ler os evangelhos e você vê Jesus ali se revelando, a palavra de Deus em carne e osso, se revelando aos homens, por onde Jesus passava, aqueles que ouviam a Jesus eram transformados, eram impactados, as suas histórias eram mudadas. Nós corremos o risco de sermos simpatizantes da verdade, mas Deus quer que você seja impactado e transformado pela verdade. E essa verdade tem esse poder transformador. Por isso nós citamos hoje de manhã: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra de Deus tem poder para mudar todas as coisas. Deus quer que você ouça a voz dEle. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva, mas também eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma
e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É só nos expondo a palavra que nós vamos começar a ver quem nós somos. É só através da palavra de Deus, da voz de Deus, essa voz poderosa, é que nós começamos a entender a diferença, o que está acontecendo com as nossas emoções, a alma. O que está acontecendo com o nosso corpo? O que está acontecendo com o nosso espírito? O Espírito Santo veio habitar no teu espírito. E através da vida do Espírito, você pode ter a sua alma transformada. E através da sua alma fortalecida, você pode dar ordem ao seu corpo. E viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas nós estamos vivendo um tempo de grandes crises emocionais. As pessoas estão como um deserto emocionalmente. Carentes, confusas, perdidas, sem identidade. Por quê? Porque perderam essa conexão de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos voltar os nossos ouvidos àquele que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança. Ninguém melhor do que Ele para nos entender. Ninguém melhor do que Ele para transformar aquilo que ainda é necessário ser transformado em nossas vidas. Não tem ninguém melhor do que Ele para alinhar as nossas vidas. Ele é poderoso para isso. Mas nós precisamos estar sensíveis à palavra de Deus que é viva e eficaz. É mais cortante. A Bíblia diz aqui no próximo versículo que não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Ei! Você está debaixo dos olhos de Deus. Aleluia por isso. Nós estamos debaixo dos olhos de um Deus que é justo. Um Deus que conhece todas as coisas. E que pode fazer tudo aquilo que o homem não pode fazer por nós. Ele pode. É isso que Davi diz. Ele cria as corças, Ele desnuda os bosques, Ele quebra os cedros do Líbano, Ele faz. Ele pode levantar o homem da cinza. Ele pode. É só através da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, que você vai entender o quanto os pensamentos que Deus tem acerca de ti são mais altos. Qual é o pai aqui que cria um filho para ser mal sucedido? Qual é uma mãe aqui que investe todo o seu tempo cuidando do seu filho, da sua filha para se dar mal na vida? Nós trabalhamos, nós nos esforçamos para que eles vivam melhor do que tudo que nós já vivemos. Para que eles tenham melhor do que tudo que nós já tivemos. É verdade ou não é, pais? Imagine Deus, o nosso Criador. Ele tem o melhor para nós. Ele quer fazer grandes coisas em nós e através de nós. Sabe, Deus continua falando, mas será que nós temos parado para ouvi-lo? Deus continua falando. Deus continua orientando aqueles que param para ouvi-lo, para obedecer a sua voz. Talvez você pergunte para mim hoje, pastora, mas como Deus fala? Em primeiro lugar, Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Deus fala conosco através da sua palavra. Segundo, Deus, sim, fala conosco através de pessoas, dos homens, irmãos, da sua igreja, sim. Mas tudo que Deus quer falar conosco através dos homens está conectado com a sua palavra. Porque tudo aquilo que Ele quis se revelar, que Ele quis deixar o homem conhecer acerca dele, Ele deixou revelado, escrito em sua palavra. Mas às vezes nós estamos tão abatidos, tão maus, tão angustiados. E é tão importante parar para ouvir aquilo que Deus está comunicando conosco através do nosso irmão, da nossa irmã. Às vezes através até dos nossos filhos.
nosso amigo de trabalho. Às vezes Deus usa até um incrédulo para falar conosco, gente. E eu sei de vários testemunhos. Um testemunho que me impactou muito, eu acompanhei a história dessa pessoa, eu sei que o testemunho é verídico. Essa pessoa estava num terreiro de macumba, buscando e buscando e buscando mais experiências sobrenaturais. E de repente ela estava ali em busca. Aquele que guiava aquela reunião disse para ela: ei, o que você está buscando aqui, você não vai encontrar aqui. Você precisa procurar uma igreja. Você precisa conhecer o Deus dos evangélicos. Deus pode fazer isso, queridos. Deus usou uma mula para falar com o profeta. O Senhor disse que se nós não anunciarmos o evangelho, até as pedras vão clamar. Deus fala como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Agora, o que eu te pergunto é, e nós? Estamos sensíveis? Queremos ouvir a voz de Deus? Queremos ser orientados por esse Deus que muda o nosso destino e nos faz assentar nos lugares altos? Esse Deus que nos apresenta o seu propósito, que nunca nos despreza, mas muito pelo contrário, traz nobreza à nossa vida. Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus não quer que seus filhos mendiguem o pão. Deus não quer que seus filhos fiquem perdidos, desorientados. Mas a verdade é que muitas vezes nós não paramos para ouvir aquilo que o Pai quer orientar, aquilo que o Pai quer falar. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através das pessoas, mas Deus também fala quando nós paramos para orar, para conversar com Ele. Aquele dia assim que você não sabe nem as palavras certas. Não sei se você vive assim, às vezes eu passo por isso. Senhor, hoje eu não sei nem o que orar. A situação complicou. Eu não sei mais o que eu vou fazer diante disso. Me pegou de surpresa, Senhor. Mas, Senhor, eu venho conversar com o Senhor. Senhor, eu venho derramar minha alma diante do Senhor. Senhor, eu venho buscar da Tua graça, compreensão diante dessa situação que eu estou vivendo, para que eu não me perca, para que eu não venha me submergir nela. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso Te ouvir. É na oração, é no derramar do coração. E às vezes é isso que está faltando. Às vezes você está lendo a Bíblia, está até ouvindo o irmão, mas não está parando para orar. Não está parando para derramar o seu coração na presença de Deus. Deus está nos chamando para um tempo novo, amados. Deus quer nos habilitar para algo maior. Os planos que Deus tem para nós são planos mais altos. E eu jamais vou me cansar de dizer isso, porque eu sou prova viva disso. Eu tenho experimentado a misericórdia de Deus. E ai de mim, se não é a voz de Deus falando ao meu coração. Porque ou coraçãozinho difícil, ou coração que às vezes se endurece. Eu preciso ouvir a voz de Deus. É ela, é a voz de Deus que acalma a tempestade da minha alma. É a voz de Deus que manda embora o medo. É a voz de Deus que arranca de mim a dúvida. É a voz de Deus que tira de mim a vergonha. É a voz de Deus que traz ao meu coração esperança. É a voz de Deus. Sabe, Jeremias escreveu no capítulo 33, verso 3, invoca-me. Deus usa a boca do profeta e o Senhor diz assim, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas me invoca. Me invoca. Ei, Deus está falando para você hoje, ei, me invoca. Fala comigo, porque eu quero te responder. Fala comigo que eu quero te apresentar coisas grandes. Maiores do que a sua visão limitada. Eu tenho algo maior para você. Coisas grandes. Que você ainda nem tem noção do tamanho que tem. E é verdade, amados. Quantos aqui já tem mais de 10 anos andando com Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Quantos aqui tem mais de 20 anos com Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha, nós temos a igreja de novos convertidos. De 20, de 10. Preste atenção. Para mim que estou há 36 anos, ouvindo a palavra, aprendendo a andar com Deus, eu posso olhar para trás e falar, meu Deus,
Meu Deus, como o Senhor é bom. Meu Deus, como o Senhor cuida. Meu Deus, se não fosse a sua fidelidade. Meu Pai, quanto mais tempo você tem de caminhada com Deus, mais experiência e mais maturidade você alcança, ouvindo a voz dEle. É verdade ou não é, queridos? Hoje eu paro e penso, meu Deus, se o Senhor me anunciasse lá, quando eu tinha os meus 15 aninhos, e eu aceitei o Senhor como meu Salvador, o que eu viveria depois de 30 anos, ou 35 anos, eu diria, não, Senhor, nunca, Senhor. Eu saí de Goianésia, cidadezinha do Goiás, pequenininha. Jesus, vou um dia virar pastora e vou pregar. Jesus, com 15 anos eu não conseguiria entender. Mas sabe, à medida que nós vamos derramando o nosso coração diante dEle, à medida que a gente vai nos rendendo, à medida que a gente vai se comunicando com Ele, Ele vai se revelando a nós, nós vamos descobrindo o quanto nós somos preciosos para Ele, o quanto Ele deseja se revelar através de nós. Ele quer que você entenda que os planos dEle são altos. Ele diz, me invoca, me invoca. Ele diz também, lá em Jeremias 29, verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. É isso que Deus está te chamando hoje à noite para fazer. Vem me buscar, minha filha. Deixa eu curar o seu coração. Você diz que ele está quebrado. Eu tenho poder para juntar os cacos. E fazer algo novo, um vaso novo. Você diz que não tem direção. Eu tenho poder. O Senhor diz, eu tenho poder para fazer você andar além dessas circunstâncias que você está vivendo. Eu ainda posso te fazer um homem muito próspero, uma mulher muito bem-sucedida. Eu posso mudar a sua sorte, diz o Senhor em sua palavra. Mas invoca, busca o Senhor, busca o Senhor. Quantas vezes o Senhor diz na sua palavra? Hoje eu fui pesquisar sobre isso no Google. Depois você pode pesquisar. Se tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu pensava que tinha só em Apocalipse, irmãos, está na Bíblia inteira. O Senhor dizendo que tem ouvidos para ouvir, que tem ouvidos para ouvir, que tem ouvidos para ouvir. Só que em Apocalipse, nas 7 igrejas apresentadas, ele fala a mesma frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça aquilo que o Espírito tem para dizer. Então eu quero dizer a você hoje à noite, você tem ouvidos para ouvir a voz de Deus? Você está disponibilizando os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Essa voz que é poderosa para transformar qualquer situação, para mudar qualquer situação. Para terminar, eu quero deixar para vocês o Salmo 32, a partir do verso 8. Ele diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Observa isso. O que Deus está dizendo? Eu quero instruir, eu quero ensinar. Eu quero instruir, eu quero ensinar. Não basta só instrução, eu preciso de alguém me ensinando diariamente. E é isso que Deus quer fazer. Instruir, ensinar os seus filhos o caminho que deve seguir. Ele diz, sob as minhas vistas, te darei conselho. Deus quer ser o seu conselheiro diariamente. Você pode deitar, colocar sua cabeça no travesseiro, deixar o celular de lado e conversar com Deus. Falar, Deus, seja o meu conselheiro. Fala comigo, eu preciso te ouvir. Olha o que ele diz, o mesmo salmo. Não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor
a misericórdia o assistirá. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mas está aí na palavra de Deus o conselho. Que tipo de pessoa nós somos hoje? Somos pessoas que estão abertas para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco? Ser instruído? Ser ensinados? Ou Deus hoje identifica alguns aqui que estão tendo atitudes de gente ignorante? Em outras palavras, eu não quero usar essas aqui. Ignorante. Pessoas teimosas. Pessoas obstinadas. A Bíblia conta a história de um homem assim. Deus o havia escolhido para reinar e o seu reino era para deixar um legado para a sua descendência. Mas esse homem Saul, mesmo recebendo promessas e recebendo unção para viver as promessas, tendo um profeta do lado dele para conduzi-lo na sabedoria do Espírito, ele é obstinado de coração. Ele é insensível à voz de Deus. E a Bíblia conta que esse homem morre como louco, morre como um ignorante. Sabe, queridos, eu sei que aparentemente essa palavra nos conforta, mas também nos confronta. Mas é um confronto de amor, porque Deus quer falar ao seu coração, porque Deus quer ser o seu conselheiro, porque Deus quer revelar-se a você. Deus pode sim se revelar através da palavra quando é lida. Deus pode se revelar através de um irmão profetizando e orando sobre você. Deus pode se revelar quando você se quebranta, se derrama na presença dEle, busca em oração. Deus quer se revelar. Mas e você? Nessa noite, eu te pergunto, e você? Você pode dizer para Deus, Deus, eu preciso te ouvir. Senhor, eu não quero andar errante, perdido por aí. Senhor, eu quero ser alinhado ao teu propósito. Eu sei que mesmo o Senhor conhecendo as minhas falhas, o Senhor me amou. Mesmo vendo os passos errados que eu daria, o Senhor me amou. Não foi assim com Pedro? Pedro achava que jamais negaria o Senhor, jamais erraria. Mas ele errou, negou Jesus. Só que Jesus, quando viu que Pedro agora se via e se deparava com a sua debilidade, Jesus vai ao encontro de Pedro. E dali em diante, Pedro se deixa ser guiado pela voz de Deus. E aquele homem falho, frágil, se torna o primeiro apóstolo. E um ganhador de multidões para Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo depois de momentos de ignorância, de teimosia, ele decidiu se levantar e dizer, não, agora eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu vou me deixar ser guiado pelo Senhor. Eu vou me deixar ser conduzido pelo Senhor. Você pode se levantar nessa noite?